Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Mara Bernardes e esse é o Mara Descomplica. Muito boa tarde para você que está com a gente. Argentina em peso aqui em Santa Fé, La Pampa, Buenos Aires, Bélgica com a gente, Bahia, cidades de comércio e Salvador, Rio Grande do Sul, Santa Maria do Herval e Campo Bom, Estados Unidos, Alabama. Muito obrigada por estarem conosco. E eu quero dizer que se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre o programa de hoje, por favor, envie a sua pergunta ou comentário no site da rádio ou no WhatsApp 31 98308 5976. A gente responde agora, tá? E hoje eu recebo a Nancy Prezi, espero que eu tenha falado o nome certo. Ela é mestre e doutora, ela é professora, ela é mãe, ela é empresária, ela é influencer, ela é esposa, eu já falei. Conta o segredo para fazer tudo isso ter boa saúde, Nancy. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né, e falar um pouco aí de um conhecimento científico que eu adquiri nesse tempo todo aí de estudos, né, que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Agora, também estou muito lisonjeada de ser convidada aí pela rádio, né, Imagina. Né, e vai ser um prazer aqui eu passar um pouquinho, né, do conhecimento, porque o tempo é curto, né, mas como você falou, né, Mara, pode fazer perguntas que depois nós respondemos. Exatamente. E como foi sua trajetória? Eu sei que você fez doutorado, pós-doutorado, ela é muito chique, gente, na área da saúde. Isso. Então, eu comecei, a minha primeira formação foi como educadora física, né? Então, eu fiz lá, muito tempo atrás, educação física, e depois eu fui atuar na prática, né? Eu tive academia, fui personal trainer muitos anos, inclusive agora estou voltando, faz 2 anos que eu estou atuando também. Mas naquela época, eu comecei a estudar, fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, depois eu fiz pós-doutorado, tudo na área da saúde, relacionado às doenças, né? Então, o que eu estudei, né? Logo após a minha graduação, eu fui atuar muito na prática, mas aí só a prática não traz o conhecimento necessário que nós temos que ter para atuar, né, de uma forma assim mais focada, né, em relação... Estudar sempre, né, Nancy? Então, tem que sempre ficar na ativa. É. Aí eu fui fazer o mestrado, e nesse mestrado surgiu uma pesquisa muito interessante, que já foi para a TV umas 2 vezes. Eu estudei muito o suco de laranja com o exercício físico. Nossa, Né? uma coisa tão simples, né? Simples, e aí esse exercício, essa combinação, ele teve um resultado muito legal, né? Por isso que a TV nos procurou na época, foi publicado vários artigos científicos, é que essa combinação, ela melhora uma doença, né? Um fator que vai levar a uma doença, que é o colesterol. Então, essa pesquisa foi para isso, que eu posso falar aí no próximo bloco, né? Sobre exercício ótimo. e alimento. Tá? Mas essa combinação pode ser qualquer tipo de exercício ou tem um exercício específico que você vai explicar para a gente? Eu vou explicar. Tá bom. Não é aí, só ficar saindo igual louco andando por aí, não, né? Tá. Então, aí eu explico. Aí depois eu fui fazer o doutorado na mesma universidade, na Unesp, né? Eu fiz isso no interior de São Paulo, e depois eu vim para São Paulo e fiz o meu pós-doutorado, né? E aí eu fiz no departamento de cardiologia da USP. E aí, por conta de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, eu resolvi escrever um livro. Né? Então, eu até estou com esse livro aqui. Como ele chama? Eu e mais outros autores, né? Então, é Guia Prático de Prescrição de Exercício para Grupos Especiais. Esses grupos especiais são para pessoas que têm diabetes, hipertensão, colesterol elevado, câncer, né, outras doenças. Então, tem vários autores aqui junto comigo que escreveu esse livro, que há um tempo atrás foi o mais vendido lá numa plataforma de vendas. Uau. Então, é um livro bem interessante.
eu escrevo um capítulo, eu que organizei, né, o livro, e até está o meu nome aqui como autora, e é um livro bem prático. Deu uma travadinha lá. Gente, olha, aproveitem, deu uma travadinha, eu falei para eles aproveitarem e fazer as perguntas, porque, olha, é difícil a gente ter uma pessoa tão especializada aqui com a gente, hein, que sabe, já estudou isso tudo. Não, imagina. E mesmo assim, estudando tudo isso, escrevendo o livro, o livro está à venda onde, Nancy? Tá na própria editora. No próximo bloco a gente já fala, editora. Obrigada por perguntar. E mesmo assim, você deu conta de cuidar de filho, de marido, de empresariar? Tenho 2 filhos e também me separei, depois casei de novo, aí aconteceu isso no meio do caminho. E aí fui para uma área mais da docência. Faz 22 anos que eu dou aula em faculdade. Ai, que legal. Então eu estou até me aposentando, mas eu fiquei 22 anos aí nessa área. Gosto muito, né, de ministrar aula, ministro aula para o Brasil inteiro, no EAD também, sobre fisiologia, também doenças crônicas, sou dessa área, tá? E da área do exercício e da nutrição. Legal. Gente, olha, pode mandar as perguntas. Agora são 12h04. Nós vamos para um breve intervalo. Vamos voltar e a Nancy vai explicar para a gente o que os estudos que ela fez, a pesquisa que ela desenvolveu, pode agregar na nossa vida e quanto mais saúde a gente tem, menos a gente vai gastar com medicamento. Fica com a gente. Obrigada, São Bernardo do Campo entrou aqui com a gente agora. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer a audiência de você de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Ribeirão Preto, São Paulo, São Bento do Sul, Campinas, Santa Luzia, Minas Gerais. Muito obrigada. Um forte abraço para vocês. É um prazer tê-los conosco e tê-las, né? A gente ficou devendo aonde a Nancy vende o livro, na CRV Editora e na Amazon. E a gente tem uma pergunta, Nancy. A Dileia, ela descobriu um câncer de mama há pouco tempo e ela disse que está tranquila sobre o tratamento e a retirada da mama, mas que a única preocupação é sobre os exercícios depois de retirar a mama, pois ela leu que pode ter problemas no braço e ela quer saber se é verdade que ela vai precisar fazer exercícios especiais. Na verdade, a prevenção seria o exercício, isso que eu ia falar agora. Então, já se sabe que o estilo de vida ativo previne vários tipos de doenças, inclusive o câncer. Né? E depois que ela tira a mama, é necessário, sim, o antes e o depois fazer exercício. Porque hoje o exercício ele é considerado um remédio, né? Ou seja, ele não é um medicamento, ele não é químico, ele é uma coisa natural, que se feito com uma dose correta, ele vai prevenir e vai tratar doenças, que nem o câncer. E no caso dela, são exercícios diferentes do que a gente faz ela habitualmente? Ela poderia fazer uma caminhada leve, 10 minutos, depois 15 minutos, levando para 20 minutos. Uma caminhada não vai matar ninguém. Então, ela tem que fazer, porque vai aumentar a circulação sanguínea, isso para todo mundo, inclusive para ela. Sim. E os exercícios localizados, ela tem que só dar uma amenizada no braço, ou seja, não fazer com peso no braço do lado da mama que ela retirou. Esperar a liberação médica para fazer exercícios, pode fazer com o próprio peso corporal, principalmente com um fisioterapeuta, né? Porque pós-cirúrgico tem que ser com fisioterapeuta, né? Mas caminhada, nada impede dela fazer, tá? E só o localizado que ela tem que dar um tempo até a liberação médica. Dileia, muito sucesso para você, hein? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sou uma prova viva, que eu já tive câncer 2 vezes e estou aqui linda e maravilhosa. Olha ali. Depois conta para gente. A Nancy, sua xará de Salvador, ela falou que está acima do peso e que estava preparada para começar a caminhar.
mas o meu vizinho, que sempre faz atividade física, teve um AVC durante uma caminhada e agora vive na cadeira de rodas. Pensei em ir ao médico, mas o SUS é muito difícil. Conseguir consulta agora, eu preciso ter medo de caminhar mesmo? O ideal é você fazer um check-up, todos nós, em 6 meses, uma vez por ano, né? Se o SUS é difícil, vai lá, hoje, agora, por exemplo, em julho, faz uma inscrição no SUS e eles vão chamar para fazer sim, ainda mais que tem fator de risco, né? Que tem antecedentes familiares que teve problema. Quem não tem antecedentes pode fazer sem medo. Qual é o segredo? Fazer numa velocidade leve a moderada, né? Não vai sair correndo fazendo coisas. Tem gente que não faz nada e quer correr 10 quilômetros, não dá, Só de né? fazer 20 minutos de uma caminhadinha leve, você já vai fazer bem para o seu coração, vai prevenir problemas como diabetes, como hipertensão. 20 minutos só. Leve, vai passear em volta aí do seu quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, tá excelente. Não precisa ter medo de AVC. Ele deve ter tido AVC porque ele não deve ter feito exames, né? E deve ter uma hereditariedade, ou seja, Isso, alguém da família deve ter tido, alguma coisa. né? É. Eu queria aproveitar que eu vi que no seu Instagram, você falou o que qual a diferença de atividade física e exercício físico? Explica para nós. Boa pergunta. Atividade física é qualquer movimento voluntário que nós queremos fazer. Por exemplo, eu vou descer aqui, estou no 13º andar, vou descer as escadas, é uma atividade física. Vou andar em volta do quarteirão, é atividade física. Ou seja, qualquer movimento voluntário que nós gastamos energia além do normal, além do repouso. Limpar a casa, faxinar também, né? Limpar a casa, ou seja, uma pessoa ativa, eu vou para o trabalho a pé, eu vou limpar minha casa, vou lavar meu carro, então, essas são atividades físicas que compensa para evitar doenças. Só que o exercício físico, ele é uma atividade física, só que é estruturado, ou seja, planejado para melhorar as capacidades físicas, como melhorar o condicionamento cardiovascular, melhorar a força, os músculos, melhorar a elasticidade, a mobilidade. Então, o exercício planejado é o que nós temos que fazer para evitar as doenças. A atividade física é excelente, mas não previne as doenças, que nem um exercício planejado. Tá, e o exercício, ele previne, mas se a gente tiver que ter alguma coisa, a gente não tem como, né? Se você vai ter, mas se você tem a hereditariedade, né, por exemplo, do câncer, e você fazer tudo de bem para não ter o câncer, provavelmente você consegue segurar e não ter, porque nem diabetes tipo 2 é hereditário. Se Tá. você tem uma alimentação saudável e uma atividade física e um exercício físico, você vai evitar a diabetes. Hipertensão é a mesma coisa, e o câncer é a mesma coisa. E pressão alta também. E a hipertensão também. E Então, eu acho, na minha modesta opinião, que também ajuda a gente nas doenças como ansiedade, sim, depressão, com né? No certeza. emocional, né? Porque o exercício físico, ele libera substâncias que nem os hormônios do bem, dopamina, serotonina. Então, esses 2 hormônios, eles são liberados quando nós fazemos atividade, o exercício físico. Então, Tá. isso é pouco divulgado, né? Então, eles são substâncias que tem no nosso cérebro, né? Que libera pelos hormônios, pelos neurotransmissores, que fazem bem para nós. Tá. Entendeu? Você sabe que quando audiência, eu vou contar para vocês, para terminar esse bloco. A segunda vez que eu tive câncer faz 3 anos e eu tive uma trombose venosa cerebral junto. E os médicos falavam assim para mim: nossa, você está indo muito bem, porque você tem um estado clínico muito bom, porque eu me alimento certinho, faço atividade física. Então, mesmo eu tendo a doença, porque eu tenho hereditariedade, que meu pai teve, etc., mas tudo isso que eu fiz na minha vida acabou me ajudando naquele Olha, momento, né? eu também tenho hereditariedade da minha mãe, só que eu faço exame desde que ela faleceu. E É, até hoje eu não tenho nada. Então, é, posso vir a ter? Se eu sim, provocar, posso vir a ter. é. Mas eu estou evitando, como? Alimentação saudável e exercício físico.
É isso aí. Pessoal, fica com a gente. Mais dúvidas pode mandar. A gente volta no próximo bloco falando de alimentação e dos exercícios, ok? Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Santos e Mauá, em São Paulo, Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, você que está em Quebec, no Canadá, Lauro de Freitas, Bahia, Bacarena, Nova, no Pará, Rio de Janeiro, capital, muito obrigada. E quero dizer que quem ainda não me segue, vai lá, @Mara Descomplica, tem muito conteúdo sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Agora, o Instagram da Nancy eu não vou me atrever a falar. É Nancy com Y Isso. e que mais? Preissing. Preissing, com ING no final. Isso. Abrasileirado, porque é alemão o nome, É, né, Nancy? é. E aí, eu queria aproveitar esse bloco para a gente falar que o exercício físico, que agora eu aprendi, junto com uma alimentação adequada, pode reduzir a nossa ingestão de medicamentos, certo? Isso. Que Então, está muito caro hoje em dia, né? isso a ciência já vem comprovando já há tempo que o exercício e uma alimentação saudável, né, a associação dos dois, além de não fumar, Ah, tá. não tomar álcool em excesso, então esses outros dois fatores também estão aí no meio do rol aí do que é para prevenir Saudável. doenças, né? Então, o exercício, qual o exercício? Eu já havia falado no bloco anterior. Você quer que eu repita o exercício? O qual que é? Pode falar. Então, o exercício, qual que nós poderíamos fazer? O aeróbico, Bico? o de força e o de flexibilidade. São 3 tipos de exercício e o de equilíbrio. Então, esses 3 tipos de exercício, nós temos que colocar na nossa semana, porque eles vão prevenir doenças e tratar doenças, né? Como essas que eu já citei, Eu colesterol. sou, eu sou muito feia, Nancy, porque eu só vou na musculação e na caminhada. Mas musculação é Mas força. alongamento zero. Faltou um aí só. A musculação é aumentar a força e a caminhada é o aeróbico, tá certo. Aí Tá. faltou o alongamento, que aí É. você poderia incluir. Agora, a parte alimentar, ou seja, o nosso corpo, o alimento é nosso combustível. Se eu colocar um combustível ruim no carro, ele não começa a A falhar? falhar? É a mesma coisa com nós. Então, se eu Tá. comer qualquer coisa, principalmente o industrializado, né, o processado, a gente tem que evitar esses alimentos, porque esses alimentos trazem coisa ruim para o nosso corpo. A gente tem que comprar, a gente tem que consumir principalmente os alimentos in natura. Então, são os vegetais, os legumes, as frutas, as leguminosas, feijão, arroz, grão de bico, lentilha, vegetais e frutas. Então, a gente Tá. tem que procurar, no nosso dia, consumir os alimentos in natura e evitar os processados, Quero tá? fazer duas perguntas. Uma é, o pessoal da rádio perguntando, dança é um exercício aeróbico? É, Não é um precisa exercício correr, aeróbico. então, quem dança. Quem dança não precisa fazer caminhada mas aquela dança contínua. O que é um exercício aeróbico? Você fazer um exercício contínuo mais que 3 minutos. Tá. Então, que nem a caminhada, 20 minutos, é No contínua, mínimo. Tá. tá? Então, aeróbico seria Sábado, isso. sábado, gente, eu viajei, eu andei 18 quilômetros. Mas o demais também faz mal. Tem Quase essa. morri, quase morri quando cheguei na posada. O demais também faz Também mal. A faz gente tem mal. que ter um equilíbrio. E outra coisa que eu queria te perguntar, 20 minutos é o mínimo. De 20 a 30, não precisa fazer mais, viu? de 20 a 30 minutos por dia de É o exercício suficiente. aeróbico. Tá. Aeróbico, não precisa fazer mais. E eu queria te perguntar, não sei se é adequado até eu te perguntar aqui, mas hoje em dia está nessa onda de comida vegana, vegana, vegana. Eu não preciso ser vegana para me alimentar bem, certo? Certo, porque as proteínas animais, né? O vegano ele não consome proteína animal.
Tá. né? E o vegano é aquele que não come ovo também, e lácteo? Não sei. Não, acho que ovo come, né? Não, lácteo acho que não. Então, porque nós precisamos de proteínas, lipídios e carboidratos na nossa dieta, né? Tá. O Então, que é lipídio? lipídios são as gorduras que Tá, já vêm nos alimentos. A tá. gente não precisa ir lá comer gordura. Proteínas são as proteínas dos alimentos e carboidratos também. Então, é essa proteína que os veganos não consomem. Eles Tá, consomem de uma forma vegetal, né? tá. Então, eles têm essa carência de proteína animal, mas nós precisamos de proteína de forma geral. Se a pessoa não consome, o organismo ele se adapta e vai formando a proteína, que são os músculos, com a ingestão vegetal. Tá. Só que a pessoa tem que fazer exame para ver se não está, né, com carência de proteína aí. Alguma anemia, alguma coisa, né? E aí, para encerrar esse bloco, eu queria te perguntar: existem estudos que mostram que pessoas que se alimentam bem, se exercitam da forma que você nos ensinou, consomem menos remédios? Sim. Sim. Então, hoje já essa associação desses dois, né, alimentação e exercício, ele já evita que a pessoa vai usar medicamento lá na frente. Então, por exemplo, o exercício e alimentação saudável e o não fumar e não beber em excesso álcool, ele já vai ser uma poupança lá para frente, ou seja, lá na frente, na aposentadoria, no envelhecimento lá depois de 60, 70, a pessoa não vai vai evitar as doenças que consome medicamento e que gasta, né? Então, Exato. se eu não sou hipertensa, se eu não tenho hipertensão, se eu não tenho diabetes, se eu não tenho colesterol, eu não vou precisar consumir medicamento, gastar com medicamento. Certo. Né? Eu, no Então, caso, gente, vida saudável. eu não uso nada de medicamento, eu só uso suplemento. Vitamininha, Vitamina. só uma vitamininha que é o quê? Baratinho, eu paguei R$ 20. Tá. Então, eu Então estou é isso, economizando. gente. E é assim, é como finanças, né? Fazendo uma Uma analogia, né? poupança, É uma né? poupança. Não adianta você, com 60 anos, agora querer guardar todo o dinheiro do mundo. Não, tem que começar a fazer lá no começo da sua vida. Sim. E Como nunca é atividade tarde, física. Mara, e nunca é tarde Nunca. para começar. Sim, Falar, eu não posso começar com 60, com 70, pode. Até 90 anos pode começar. eu comecei com 51 anos a fazer atividade Olha, física. Já estava veinha, mas comecei, não desisti. nunca é tarde. Nunca é tarde. Melhor tarde do que nunca. Do que nunca, é isso. Pessoal, o Batuba entrou no programa, está ouvindo a gente, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Muito obrigada. Fica com a gente volta já já, porque a Nancy vai explicar sobre o método dela, Florescer Fit, que vai ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 44 minutos. Aqui em São Paulo está 25 graus. E aí na praia, Nancy? Tá gostoso também. É Tá um solão. que eu, cara de pau, nas férias da Nancy, pedi para ela participar aqui com a gente. Prazer. Obrigada. A Geralda de Petrolina, muito obrigada, Geralda. Falou que atividade física e suplementação faz toda a diferença e que ela está amando o programa. Eu que estou amando de ter você aqui com a gente. Né, Nancy? Ai, muito obrigada pela satisfação aí, tá gostando do programa, Do né? Eu queria só programa. comentar aí o que ela falou, né? É. Atividade física e suplementação. Aí tem que ver qual tipo de suplementação, né? Porque tem algumas que não são ideais. Então, Aí, caso a caso, né? tem caso a caso de suplementação. Ela falou que Mas, mas suplementar é bom. Então, no meu entendimento, o ideal é consumir os alimentos em natura, né? Tá. Então, eu suplemento só as vitaminas e minerais. E Isso. depois dos 50 anos, a mulher é bom, eu tenho 56, é bom a gente consumir vitaminas e minerais suplementado. Agora, a suplementação de outras coisas, eu, particularmente, não sou a favor. Só alimentação natural, balanceada, é o suficiente. E as vitaminas. E essas vitaminas e minerais
que também nós temos nas frutas, nas verduras, nas leguminosas. Só que na nossa idade, né, o processo de envelhecimento, é necessário sim suplementar com Porque senão vitamina a D. gente tem que comer um caminhão de comida. Mas também ficar tomando muita suplementação, nosso rim vai falar assim, Ah, sim. socorro. Eu, por exemplo, eu não posso tomar, por exemplo, whey protein, porque eu tenho um rim só. Então, E aí o meu rim é meu bebezinho. Então esse não whey posso. protein é uma suplementação que vem do leite. Para que se nós temos o leite desnatado, né? Tá. Porque o leite não integral não é o ideal, tá, gente? Tem muita É. gordura saturada, então é o desnatado. Exato. E aí, quem não anotou o Insta da Nancy é Nancy com Y, pré e Sing. E se não conseguiu achar, me chama no meu Insta que eu passo para vocês o link, tá? Isso. E conta para gente, Nancy, sobre esses estudos todos que você fez. Você montou um programa que Isso. chama Florescer Fit. Como funciona? Isso. Esse programa foi um desejo meu, né, de fazer um apanhado de todo esse conhecimento e disponibilizar online, porque o online pode ir para o mundo inteiro, né? Tá. Então, o Florescer Fit foi um programa que eu elaborei, um método que tem esses 3 tipos de exercício que eu já citei: exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de alongamento, né, todos gravados, mas sobre a minha orientação. Nós temos uma comunidade para ir tirando as dúvidas. Lá tem todas as gravações já no programa de como fazer os exercícios. Além dos exercícios que já estão lá, tem a programação. Então, por exemplo, se a Mara entrar no Florescer Fit, ela já vai ter a programação de quais exercícios ela vai fazer durante a semana. Se quiser, durante o final de semana também. Então, tem as aulas para todos os dias, já programadas de, no máximo, 20 minutos cada aula. Então não tem desculpa, faz da casa dela em 20 minutos por dia. E, além disso, tem a orientação nutricional. Tá. Então, para a pessoa já saber também o que ela tem que se alimentar, de que forma, quais são as combinações ideais, o que ela não deve consumir, evitar algumas coisas. Tem dica do que comer antes e depois do exercício? Que esses exercícios são para as mulheres de 40 mais, né? Não Tá. são para as novinhas que querem ficar saradas. Então, é para mulheres emagrecer, aumentar a massa muscular que a gente vai perdendo, melhorar o sistema cardiovascular e é direcionada à saúde. O que eu posso comer antes do exercício? Posso tomar um suco? Perfeito. O suco de laranja, melhor ainda, né? Que nem 2 copos de suco de laranja, hoje já está comprovado pelas pesquisas que eu fiz, que diminui a hipertensão e o colesterol. Menina, eu não como laranja. 2 copos de suco hoje já é indicado para Mas isso. não é muito calórico? Não, se você substituir, que nem ele emagrece também. Tem Tá. mais essa ainda, que eu não coloquei no Instagram ainda. Tá. Coisas que vêm, que tem tanto assunto para colocar, né? E esse eu não coloquei. Mas então, 2 copos de suco de laranja, ele evita hipertensão, colesterol elevado e outras doenças, porque ele tem uma substância chamada flavonoides, Tá. que a tangerina também tem, só que a laranja, ela é rica em flavonoides, e ela vai prevenir o colesterol elevado e hipertensão. E não precisa comer uma caixa de laranja por dia, só 2 copos. Porque ele dá saciedade, né, o suco. Né? Então, 1 copo também é o suficiente. Quem quiser tomar 2, E melhor quem ainda. quiser tirar dicas de nutrição, também no Florescer Fit dá, por exemplo, eu quero comer, sei lá, Sim, uma jaca. perfeito. Lá a Pode ir gente lá no Florescer e tem, perguntar. e a gente tem essas orientações. No meu Instagram tem muitas orientações, quem quiser me seguir, todo dia eu coloco conteúdo, e se a pessoa entrar, né, no Florescer Fit, aí lá nós temos o atendimento individualizado, e o programa todo lá já está gravado, e também tem a orientação individualizada. E tem a comunidade que um vai tirando dúvida do outro. Olha, eu dívida, só fala em dinheiro. Vai tirando dívida do outro. Lá Dúvida. vai economizar no medicamento, né? Exatamente. Gente, se você ainda não começou, começar às vezes é meio desgastante. Você fala, eu sei porque eu comecei com 51 anos. Mas
começa, força aí, e depois você se acostuma, você sente prazer. Fazer na sua casa, com seus próprios materiais que você tem em casa, não precisa comprar praticamente nada, né? Para melhorar o condicionamento físico e melhorar a estética em segundo plano. Eu coloco em primeiro plano a saúde, em segundo a estética, que é consequência. E nesse programa as pessoas vão usando tipo 1 quilo de açúcar, Sim, essas coisas? Ou garrafinha de água. Aí depois, se quiser comprar, né, o halter e a caneleira, mas pode usar a garrafinha de água, pode então não tem desculpa. 1 quilo de açúcar amarrado na perna, ou começa só com o próprio peso corporal, que já é difícil para quem não fazia nada. Só que os exercícios são super fáceis de fazer e de fácil execução, porque eu vou mostrando um a um. E os exemplos desse programa estão no meu Instagram, que eu coloco vários exemplos. Exato. Gente, não tenha preguiça, comece. Isso é saúde, é longevidade, a gente vai viver muito, a gente precisa viver muito, mas viver bem. Não é viver muito de qualquer jeito, né? E sem gastar com remédio. Exatamente. Nancy, eu quero agradecer muito a sua participação, foi super esclarecedora, aprendi muito. Estou à disposição, a rádio está à disposição. Eu que quero agradecer essa oportunidade de falar com você, de falar aí na rádio com um monte de espectadores, né, do mundo inteiro, pelo que eu estou vendo aqui. Isso. Foi um prazer, e se quiser me chamar novamente, estou à disposição. Pessoal, o Mara Descomplica está terminando. Obrigada, Nancy, obrigada, rádio. Semana que vem, terça-feira, 12 horas, a gente vai falar sobre finanças e emoções. Não vai perder, tá bom? Obrigada, Nancy. Boa tarde para você. Querida. Tchau.